falar hoje a respeito de fidelidade, da nossa fidelidade para com Deus. Então eu quero ler com você no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo de número 3. Provérbios 3, 3. Se você está nos assistindo aí pelo Facebook ou pelo YouTube, não importa, pega a sua Bíblia, se você tiver aí, e vamos ler. É só um versículo bem curtinho, mas é muito importante a gente ler. Diz assim: que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço e escreva-os na tábua do teu coração. Olha que lindo. Que o amor e a fidelidade jamais te abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Escreve-os na tábua do teu coração. Se você puder pegar a sua Bíblia e fazer a nossa declaração de fé comigo, faça. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que minha mente está alerta, meu coração está receptivo e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Senhor, Espírito Santo, confirme a tua voz ao nosso coração hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. É fato de que a fidelidade, ela é a base para todo tipo de relacionamento dar certo. Quando se quebra o princípio de fidelidade, você quebra qualquer chance de um relacionamento dar certo. E não é só relacionamento homem e mulher, marido, esposa, não. É relacionamento em todos os seus âmbitos. Na amizade, na vida profissional, nos negócios de forma geral. Se quebrar-se o princípio da fidelidade, que é a confiança que você tem no outro, que você deposita no outro, você põe em risco todo tipo de relacionamento. E nós entendemos algo muito importante a respeito de Deus, que é uma das características dele. Que Deus é fiel. Se você puder dizer isso aí, aonde você estiver agora, repetir e dizer, Deus é fiel. Você faça isso agora e profetize isso, realmente Deus é fiel. Sim, isso faz parte de uma das características dele. Isso está em Deus e a fidelidade dele se manifesta. A Bíblia nos ensina que mesmo nós, sendo infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Então a fidelidade está no princípio daquilo que Deus é. E se Deus é fiel, ele quer se relacionar com pessoas fiéis. Quando a palavra nos ensina que ele procura os verdadeiros adoradores, ele já está falando, eu procuro pessoas que expressam a sua vida diante de mim em verdade, que são fiéis, que têm propósitos e têm princípios. No livro de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, aprendemos o seguinte: todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem é vocês, não é sim ou não. Ou seja, nós temos uma mensagem direta. Não falamos algo e depois deixamos de falar. Não temos o ânimo dobre. Não temos caminhos duplos na nossa vida. Não temos no nosso coração um sepulcro caiado, por fora lindo, mas por dentro podre. Nós não podemos carregar isso. Por isso que o Senhor ele estabelece o seu relacionamento com aqueles que decidem ser fiéis. E sabe o que está atrelado, ao que está atrelado a fidelidade? Com afinidade e respeito. Você passa a ser fiel a uma pessoa, passa a ser fiel a alguém, passa a ser fiel a um propósito quando você tem afinidade com aquilo. Aquilo te preenche, aquilo te completa. Deus tem afinidade com pessoas fiéis, porque fidelidade faz parte do atributo de Deus. Por que que, e eu vou falar rasgadamente que, por que que Satanás, ele tem comunhão com bebidas, prostituição, pornografia, roubo, mentiras? Por quê?
Ele tem comunhão com isso, porque isso é o que destrói o ser humano. É a manifestação daquilo que ele veio fazer, roubar, matar e destruir. É por isso que Satanás ele faz isso sobre a vida das pessoas quando ele começa a agir sobre a vida dela. Leva para a bebida, leva para a prostituição, leva para o roubo, leva para pornografia. Porque isso vai descaracterizar. Ele tem afinidade com isso. Tem afinidade com essas coisas horríveis. E se há uma verdade que eu quero trazer hoje à luz do teu coração e ao teu entendimento para ser despertamento, que existem dois tipos de crente na igreja: os que são fiéis e aqueles que acham que são. Aqueles que realmente conseguem expressar fidelidade, mas aqueles que só brincam de ser fiéis. E Deus só terá relacionamento com aqueles que expressarem fidelidade de fato. E a fidelidade será demonstrada em todas as suas áreas. Não podemos ser fiéis a Deus apenas em alguns momentos. Eu quero despertar isso no seu coração. Não podemos ser fiéis a Deus apenas em algumas áreas. Nós devemos consagrar a nossa vida ao Senhor. Tudo que há em nós, glorifique seu santo nome. Profetiza comigo aí aonde você estiver com autoridade. Declare essa verdade comigo. Diga: tudo que há em mim, glorifique o seu santo nome. Se houver esse princípio e essa verdade no seu coração, você está se aproximando cada vez mais da fidelidade. E você precisa aprender isso. Precisa aprender a se desviar daquilo que te deteriora, daquilo que te desconfigura, daquilo que te descaracteriza. Ou somos ou não somos. Ou carregamos em nós uma mensagem capaz de impactar pessoas e transformar pessoas, ou vamos viver enganando-nos a nós mesmos. Quer ver um exemplo de hoje? E a hora que eu falei isso de manhã, um monte de gente saiu da live. Eu quero dizer uma coisa para você: eu amo a sua vida, amo você, mas eu sou o pastor e sou o seu pastor e eu preciso falar a verdade a você. Nos últimos dias, as nossas lives de oração, elas têm dado ali em média 80, 90, 70 pessoas. E ontem eu vi aqui no passado 30 e poucas pessoas. Falei: nossa, será que o pessoal está tudo dormindo? O que aconteceu que o pessoal não está vindo orar hoje? Mas tudo bem, oramos e tal. Aí acabou a live, eu dei uma olhadinha em rede social. Por que o crente não foi orar ontem? Por que o crente não estava orando ontem? Porque ontem teve uma bendita de uma live sertaneja, que a crentalhada estava tudo assistindo, tirando printzinho e postando em rede social. Meu irmão, deixa eu dizer para você, ou você é... Ai, pastor, não é pecado ouvir música sertaneja. Eu não estou falando com relação ao pecado, estou falando com relação à escolha. Ou você é ou você não é. Não é questão de só ser pecado ou não ser pecado, é questão de ter escolha daquilo que te edifica. Você fica ouvindo um monte de música destruidora de relacionamento, destruidora de ânimo. Ah, mas ele cantou a música gospel. Que Deus abençoe ele, que se converta de verdade. Mas você não pode ficar trazendo para a sua vida, para a sua casa, aquilo que te destrói. Ou somos ou não somos. Temos em nós princípios de adoração, de fidelidade, ou não temos, queridos. Não existe meio termo. É igual aquela história, vou só aproveitar isso aqui. A Bíblia não condena beber. A Bíblia condena beber, diz. Isso é desculpa para quem quer beber. Por que nós não bebemos? Por que o crente não bebe? Porque é pecado apenas. O cristão não bebe bebida alcoólica, porque ele não precisa da bebida alcoólica para trazer alegria ao seu coração, porque subentende-se que Jesus Cristo é a alegria completa da tua vida. Por que você quer ter prazer na bebida? Eu bebo para relaxar. Vai orar para relaxar, vai clamar, vai se derramar na presença do Senhor. Entrega teu coração ali. A fidelidade para com Deus se estabelece assim. E eu vou trazer para você aqui, vou olhar a hora para não me perder, alguns princípios de exercício de fidelidade. Primeira coisa que a gente tem que aprender para ser fiel de verdade: a gente precisa ser fiel na oração. A gente precisa ser fiel na oração. Se nós aprendemos a levarmos uma vida de diálogo e conversa com Deus, conversa com Ele, não é monólogo.
não é chegar para Deus e ler listinha de supermercado com toda a tua necessidade. É gastar tempo, sentar, chorar, conversar, mergulhar na presença de Deus. Você vai estabelecer tempo de relacionamento em oração. Oração não é chegar e desabar. Oração é chegar e entregar e deixar Deus falar com você. É entregar tudo para Ele e deixar Ele tratar no teu coração. Porque se você não tiver relacionamento com Ele através de oração, meu irmão, sabe o que vai acontecer? Você vai esfriar. Sabe qual que é a primeira coisa de uma pessoa que ora como listinha de oração, com listinha de supermercado? A primeira coisa que ela pensa é a seguinte: Deus não está me ouvindo, porque ela está orando para receber. Mas alguém que usa a oração para ser fiel, usa a oração para se relacionar. E ele sabe que a cada dia que Deus não responde à oração dele no momento que ele quer, é porque Deus está tratando o coração dele. É porque Deus está curando o coração dele. É porque Deus está ensinando ele com aquela situação e o fortalecendo dia após dia. Quem aprende a ser fiel na oração faz isso. Mas sabe o que a gente faz? A gente troca momentos de oração por qualquer outra coisa. A gente troca momento de oração para dormir, porque a gente está muito cansado e no outro dia a gente tem que acordar cedo. Irmão, o que é a nossa vida? Você está vendo o que é a sua vida? Preso dentro da sua casa por causa de um vírus que você nem enxerga. Com medo de abraçar as pessoas que você ama. Andando na rua assim, ó, de ladinho assim, ó, não querendo nem tocar em ninguém. Passando álcool em gel igual louco, lavando mão, tomando 5. Tinha gente que não tomava banho nem todo dia, está tomando 5 agora. Para ver se o vírus não chega. Olha o que é a sua vida. E a gente está perdendo tempo de oração, tempo de conversa com Deus. Sabe o que o livro de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 diz? Orem continuamente. Orem continuamente. Aprenda a ser fiel na oração. Segundo princípio, fiel em suas obras. Fiel em suas obras, em suas atitudes. Você não deve fazer algo a Deus para ter mais. Eu vou fazer isso para Deus porque Deus vai me dar mais. Eu vou fazer isso aqui porque Deus... Você tem que fazer porque você tem um chamado para servir. Porque o teu mestre, o teu Senhor, o teu Redentor, aquele que morreu na cruz, que daqui a pouquinho a gente vai comer do pão e tomar do cálice, porque ele morreu por nós, ele disse assim: quem é o mais importante? Quem senta na mesa ou que serve? Ele disse: então eu sou o que serve. Se aprendemos que ele é aquele que serve, nós também devemos ser aqueles que servem aos outros. Nós devemos amar esse princípio no nosso coração. Não viva para ter. Não viva para acumular. Ainda, volto a dizer algo que eu sempre digo, ainda que seja de direito, se você trabalha, se você é fiel, se você é honesto, se você é digno e Deus está te prosperando, irmão, prospera mesmo. Vai lá em nome de Jesus. Prospera. Prospera, mas não se esqueça de ajudar os outros. Prospera mesmo, mas não se esqueça de estender a mão aos outros. E não caia na cilada do materialismo. Eu tenho falado muito esses dias. Não caia na cilada do materialismo, porque o mundo ama a pessoa que tem. As pessoas do mundo amam pessoas que têm dinheiro, que têm carro, que têm status, que têm casa boa. O mundo se aproxima de pessoas assim. Então, se um dia Deus te prosperar, fica esperto. Entenda que a prosperidade de Deus vem para a sua vida, para te honrar, mas para que você também abençoe a vida de outras pessoas. Por isso, a gente precisa aprender a ser fiel com as nossas obras, para que a gente não se perca, para que a gente nunca se perca, para que a gente não perca o coração, para que você não ganhe um carro novo, nunca mais dê carona para ninguém, para que você não aumente o seu salário e deixe de ser fiel no seu dízimo, a sua oferta, para que você compre uma roupa melhor, um telefone melhor e já se ache melhor do que as outras pessoas. Ei, seja fiel nas suas obras, nas suas atitudes e não perca o seu coração. Sabe qual que era a preocupação de Moisés antes de morrer? Livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 29. Vou ler na íntegra para você o que ele disse. Porque sei que depois de minha morte, por certo, procedereis corruptamente e vos desviareis do caminho que vos tenho ordenado. Então, esse mal vos alcançará nos últimos dias, porque fareis mal perante o Senhor, provocando a ira com as obras das vossas mãos. Moisés estava preocupado, dizendo assim: quando eu morrer, vocês vão tudo se desviar, vocês vão tudo se afastar, vocês vão pecar contra Deus, vocês vão pecar com as suas próprias mãos e vocês vão provocar a ira de Deus. Era a preocupação dele. Eu te pergunto, será que isso está diferente dos nossos dias? Será que as pessoas não têm errado com as suas mãos? Por isso estou dizendo para você hoje: ei, seja fiel nas suas obras, que seu comportamento, que a sua vida testemunhe a tua intimidade e a tua fidelidade para com o Senhor. Lembra do princípio bíblico que diz: a fé sem obras é morta. Faça tudo para glorificar e bendizer ao Senhor. Ser fiel
em obras significa entender as necessidades da igreja de Cristo, do irmão que está sofrendo, da pessoa que está precisando. É estender a mão para ajudar e abençoar, para cuidar. Ei, irmão e irmã que está aí do lado de lá, a gente está cuidando da igreja aqui enquanto vocês não podem vir, mas tenha consciência de uma coisa: a igreja ela não é do pastor, ela não é da pastora. A igreja ela é de Cristo, mas o templo físico é de todos nós, é responsabilidade de todos nós amar e cuidar deste lugar em vários os sentidos, trabalhando, ofertando, dizimando, convidando pessoas, trazendo pessoas para serem salvas nesse lugar. Então, esse é o segundo princípio: seja fiel nas suas obras, que as obras testemunhem aquilo que Deus é. Outro princípio: fiel no seu testemunho, no seu testemunho de vida. Ter a convicção e a certeza de quem você representa. A gente brinca, eu brinco, tem gente que queima o filme de Jesus, que eu vou te falar. Será que o teu testemunho de vida tem glorificado a Jesus? Tem falado daquilo que Ele é, tem exaltado o nome dEle? Ou o teu testemunho de vida tem queimado o filme de Jesus? Como que vai ser? Como que as pessoas vão ler Jesus através da sua vida? Declare quem o Senhor é. Não tenha vergonha de carregar essa marca na sua vida. Deixa o seu linguajar ser transformado. Seja uma boca abençoadora. Deixa o seu comportamento ser transformado e as pessoas entenderem isso. Nós já passamos pela libertação de João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade vos libertará. E essa verdade que existe dentro de nós não cabe em nós. Ela tem que fluir sobre a vida das outras pessoas. Tem gente que trabalha e não testemunha de Jesus para ninguém dentro do trabalho. Tem gente que tem uma família grande, ele é o único cristão, mas ele não testemunha nada em casa daquilo que Cristo tem feito. Tem gente que tem um monte de amigo que não é da igreja, e às vezes ele se reúne para um almoço, para um jantar, para confraternizar, e ele não dá um testemunho de Cristo ali no meio dos amigos. Ei, ou somos ou não somos? Ou temos um comportamento fiel a Ele ou não? Outro princípio: fiéis à sua família. Livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, você sabe, eu já preguei sobre esse versículo várias vezes. Diz assim: aquele que não tem cuidado, especialmente de suas próprias casas, da sua própria casa, tem negado a sua fé e é pior que um descrente. Deixa eu te falar. Deus tem alegria em prazer em famílias bem estruturadas. E entenda, né? Família bem estruturada não é família apenas com dinheiro sobrando, não é isso. É família bem estruturada na sua organização. Porque aquele não cuida bem da sua própria casa, que nega amor, que nega cuidado. A Bíblia está nos ensinando aqui em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Paulo está falando. Ele está nos ensinando. Se você não cuidar da sua família, você é pior do que um descrente. O Senhor, Ele espera que a gente seja fiel na nossa família, aonde o pai e a mãe consigam ser bons testemunhos de inspiração aos seus filhos. Que os seus filhos conheçam Jesus e se relacionem com Ele através de você. Eu já falei isso esses dias, mas eu vou citar novamente, de um pastor que está fazendo missões. É uma igreja missionária mesmo, em Londres, na Inglaterra. Um pastor mora em Londres, na Inglaterra. Ele não é um viajante, ele é um imigrante. E como todos os imigrantes, tem muitos desafios. Muitos. A igreja lá é uma igreja pequena, porque a Europa vive a contramão daquilo que nós temos vivido. Nós temos vivido uma expansão do evangelho, de pessoas aceitando Jesus e sendo transformadas. Lá, as pessoas estão fazendo o caminho inverso. Grandes igrejas que existiam, grandes templos que existiam naquele lugar, estão deixando de ser igreja, se tornando boate, assim por diante, assim como aconteceu há alguns anos nos Estados Unidos, e eles têm conseguido reverter isso lá, e agora vários missionários de todo o mundo estão indo para lá, inclusive missionários brasileiros, para tentar reaver essas pessoas e convertê-las e trazê-las para os caminhos do Senhor de novo. Então, é um trabalho difícil, apesar, claro, de ser um país de primeiro mundo, toda a estrutura, mas é um trabalho espiritualmente muito difícil. E ele estava nos dizendo assim que o filho dele, ele estuda numa escola cristã que fica perto da casa dele, o filho mais velho dele. E ele falou que a coisa mais interessante é que hoje mais de 50% dos alunos da escola cristã
que o filho dele estuda, são muçulmanos. E o ensino preparatório, o primeiro ensino preparatório na Inglaterra, ele é de 10 anos. 10 anos de ensino em uma escola cristã. O menino entra no primeiro ano, o muçulmano entra no primeiro ano, completa os 10 anos de base de estudo. E no final de 10 anos, esse menino sai o quê? Muçulmano ainda. Ele não se converte ao cristianismo. Por quê? Porque ele é ensinado dentro de casa, ele é instruído dentro de casa, ele tem princípios dentro de casa. Deixa eu te falar algo para você. Tem pai e mãe aqui que não tem conseguido ensinar o evangelho aos seus filhos. Não tem despertado no coração dos seus filhos o prazer em ler a palavra de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você. Seu filho não tem que querer não. Eu vou obrigar. Vai obrigar. Tem horário para ler Bíblia. Tem horário para escutar louvor. Tem horário para ficar na rede social. Tem horário. Você é filho, você está dentro de casa. Eu quero ver você lendo a Bíblia. Eu com o André, eu comecei agora, já faz 4 dias, foram 4 lições, 30 dias de um estudo específico para adolescente. Ele tem o tempo dele de sentar, de fazer o estudo, de ler a leitura bíblica. Por quê? Porque eu não quero perder o coração do meu filho. Eu não quero perder o coração dele. A Elô tem a forma de tratar com ela, e você tem que entender a forma de tratar com o seu filho com relação ao evangelho. Nós não podemos criar uma geração perdida no evangelho, sem relacionamento nenhum com o Senhor. Seu filho precisa aprender isso com você, pai. Então Deus se alegra quando a gente cuida da nossa família. Então Deus se alegra com um pai que se preocupa com a vida espiritual, porque Deus te colocou de cabeça, homem. E se você é a mãe e pai da sua casa, está sobre os seus ombros também, mulher. Mas Deus colocou você como cabeça na sua casa, para se preocupar espiritualmente também com a sua família, para cuidar bem da sua esposa. Mulher, Deus te colocou na sua casa, não é para estar abaixo do seu marido, mas para estar do lado dele, nessa missão de cuidar da sua família. Filhos, o Senhor te estabeleceu dentro dessa casa, não para você ficar brigando, gritando, xingando, mas para você ser um filho obediente, que dê alegria aos seus pais, tenha eles como exemplo. É um conjunto de fatores. Nós temos vivido isso dentro da nossa casa. Hoje você está dentro da sua casa, ouvindo a palavra de Deus, ela está entrando no teu lar aí, está frutificando na tua família. É isso que o Senhor está falando. Então seja fiel à sua família, seja fiel na sua questão financeira. E isso é muito difícil para algumas pessoas quando a gente fala sobre isso, porque se torna um empecilho, porque ele tem que tirar dele, ele tem que tirar daquilo que ele tem que mexer no bolso dele. E aqui eu tenho um princípio: ninguém deve fazer por obrigação, mas deve fazer por amor e entendimento. Mas tem gente que não deixa isso entrar, tem gente que é incomodado pelo Espírito Santo e não deixa isso entrar no coração, do caminho da fidelidade, de dizer: Senhor, com o meu dízimo e com a minha oferta, eu te honro, eu te exaltarei. E tem pior ainda, tem crente que quer dar oferta e dízimo na igreja, e quer comandar aquilo que é feito. Irmão, você consagra o seu dízimo e a sua oferta, para que a igreja possa administrar da melhor. Mas em lugar é isso, aconteceu isso, em lugar... Não é problema seu, não é problema meu. Nós temos que ser fiéis, plantar a nossa fidelidade, diante do Senhor. E a gente não pode viver esperando assim: Senhor, quando vai acontecer? Senhor, quando vai acontecer? Senhor, quando vai acontecer? Vivendo em busca só de campanha de prosperidade, de campanha para prosperar, de campanha para prosperar. Você tem que exercer fidelidade. O Senhor, Ele fala num princípio bíblico. Eu quero que você entenda que hoje nós vivemos um tempo de graça. Não é um tempo de lei, onde a gente vai ter o peso da lei. Não é por isso que a gente dizima, mas é por amor e por fidelidade. Mas eu quero que você entenda o peso da questão espiritual que o Senhor está falando com os filhos de Israel no livro de Malaquias, quando Ele fala a respeito do cortador, do migrador e do destruidor. Ele está falando de demônios, de ações demoníacas que iriam agir sobre a vida deles. Olha quais eram as ações específicas que nesse momento o Senhor estava falando para ele. O cortador é aquele que vai cortar todo tipo de fluidez de bênção financeira. Começa a cortar de todos os lados e você começa a já não ter mais prosperidade financeira de maneira nenhuma. O migrador é aquele que começa a tirar coisas de você. Você começa a perder coisas. Você perde um bem aqui, é uma televisão que queima, que não dá mais consertar, é uma geladeira que do nada pifa. São coisas reais do dia a dia que vão acontecendo. E ainda tem o destruidor que vem para finalizar o trabalho e destruir tudo aquilo que restou. O livro de Joel, falei Malaquias, livro de Joel, capítulo 1, versículo 4. Nós precisamos entender que a fidelidade financeira para com Deus na nossa vida implica sim em sacrifícios.
Implica sim em abrir mão. E é como eu disse aqui no comecinho, se aplica a isso também. Ou você é ou você não é. Ou você entende isso ou não. É o caminho que você vai escolher. Por que existem tantas empresas no Brasil que começam e fecham? Porque as dificuldades do caminho são muitas. O empresário enfrenta muitas barreiras no Brasil. E se você é empresário, você sabe bem do que eu estou falando. Por que alguns permanecem? Porque pagam o preço. Porque não tem medo do sacrifício a ser pago ali. Conseguem resistir e conseguem permanecer. Eu só estou trazendo uma alusão para que você entenda. É a mesma coisa com relação à fidelidade de dízimo e oferta. Quando você entra pelo caminho da fidelidade de ser dizimista e ofertante ao Senhor, vão acontecer situações, vão acontecer momentos que vão tentar te desestabilizar, para desestruturar você, que você vai estar ali entre a escolha da fidelidade ou não. E agora? E esse mês? E esse momento? Querido, volto a dizer, ninguém deve fazer por obrigação ou por constrangimento, mas deve fazer por alegria e por entendimento. Mas ser fiel ao Senhor com relação às suas finanças é o caminho, sim, da fidelidade financeira. Nós precisamos entender isso. Aquela viúva, e eu falava esses dias a respeito de Elias, que só tinha um pouquinho de pão, um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, para fazer um pão para ela e para o filho dela comer e morrer. Ouviu a voz do profeta e fez para ele primeiro, e Deus prosperou a vida dela, porque ela foi obediente. A obediência, de fato, ela gera transformação, gera bênção, ela gera portas abertas sobre a sua vida. Não crie para você outro princípio, a falsa fidelidade condicional. Exatamente, aquelas pessoas que acham que Deus precisa de alguma coisa delas. Ei, Deus não precisa de nada de você. Ele te ama, Ele cuida de você e Ele quer usar a tua vida. Mas entenda, Ele é o Senhor, não somos nós que somos senhores. E tem gente que brinca com Deus e fala assim: Senhor, se o Senhor fizer isso e isso e isso para mim, eu vou fazer tal coisa para o Senhor. Que raio de fidelidade condicional é essa? É uma falsa fidelidade. Você não exige algo de Deus primeiro para depois fazer. Você é fiel, você caminha em fidelidade para viver da fidelidade com Deus para a tua vida. Sendo fiel a Ele, Ele será fiel a você. Esse é o princípio que a gente tem que entender. Então não crie para você uma falsa fidelidade, mas crie uma fidelidade a toda prova. Que você possa profetizar comigo aí na sua casa e diga: Senhor, eu serei fiel, Pai, a toda prova. Isso quer dizer a toda circunstância, em toda via, não importa o tamanho do problema, Senhor, eu serei fiel. Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18 diz assim: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Todavia, toda prova, tem uma fidelidade, todavia, dizendo: Senhor, ainda que tudo à minha volta desmorone, ainda que tudo à minha volta dê errado, todavia eu me alegrarei em Ti, todavia eu exaltarei o Teu nome, todavia eu me alegrarei por todos os Teus feitos. Jesus no Getsemane, Ele nos dá essa demonstração: Senhor, se for possível, passa de mim o Teu cálice, todavia, entretanto, mas contudo, seja feita a Tua vontade. Fidelidade mesmo em meio à dor, mesmo em meio a dias de lutas. Que você aprenda a ser fiel, que você caminhe em fidelidade para com o Senhor. Que esse seja o princípio do teu coração, que esse seja o princípio da tua vida nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai.